Quem não enfrenta algum tipo de desafio? Não há quem não enfrente. Você sabia que o desafio vem do latim e significa renunciar à própria fé? Não a fé em Deus, a própria fé, a fé em si mesmo. E esse é o grande desafio. Temos facilidade de confiar em nós, na nossa força, na nossa capacidade intelectual, nas nossas habilidades. E Deus nos desafia para vencermos essa inadequação que é sermos independentes dele. E esse é um grande desafio. Para que serve desafio, gente? Desafio é um convite para a gente participar de um confronto de qualquer tipo, né? Desafio é um enfrentamento que demanda o quê? Esforço, disposição firme. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Desafio é uma ação que incentiva a gente a fazer alguma coisa que geralmente não nos deixa confortável porque foge das aptidões ou da destreza que a gente está acostumado. Né? Eu gosto de uma frase de Martin Luther King que diz assim: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Ficar na zona de conforto sempre vai ser mais fácil, mas não será bom. Não nos levará a lugares novos, não nos levará a uma maturidade, nem na fé, nem na vida de uma forma geral. E quem não amadurece não pode desfrutar de tudo que a vida oferece. Se tudo na nossa vida fosse linear, será que a gente encontraria um lugar para depender de Deus? Eu tenho certeza que não, porque a gente percebe isso de formas tão simples no dia a dia. É tão mais fácil a gente buscar a ajuda de Deus quando a gente encontra o lugar de uma dificuldade mais intensa ou de uma impossibilidade. Mas não é tão simples a gente fazer um hábito na vida da gente, fazer do agradecimento um hábito. Né? O desafio que Deus propõe para a gente começa pela fé. São muitos os desafios, mas começa pela fé. Por quê? Porque ele diz que o justo não vai viver do modo que quer, mas vai agradá-lo pela fé. E se retroceder, ele não vai levar uma alegria para o coração de Deus. E aí ele continua nesse versículo de Hebreus dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Desafios produzem em nós diversos tipos de aprendizado. Nos ensinam a lutar, nos ensinam a ser mais otimistas, nos ensinam a ser corajosos, nos ensinam a persistência, nos ensinam a confiar em Deus sem perder a esperança. E aí a gente se lembra de quem? De Abraão, que teve uma promessa que demorou para se cumprir com relação ao seu filho, e a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança, porque naquilo que ele via em si mesmo e na vida da sua mulher não havia mais esperança, mas Deus havia falado. E quando Deus fala, é nele que a gente precisa estar confiado, é nele que a gente precisa depositar a esperança. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns passos que, apesar de básicos, se nós não cuidarmos, eles não nos ajudarão a vencer os desafios. Cuidar com o quê? Com a ansiedade. É lançando sobre Jesus a nossa ansiedade, porque a gente sabe que Ele tem cuidado de nós, como diz lá em 1 Pedro 5,7. É vencer um desafio de cada vez. A Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, e há dias que a gente precisa vencer hora após hora, como diz lá em Mateus 6,36. Há necessidade de compreendermos que há uma parte que cabe a nós. Deus fará o que não podemos, mas há uma parte que nós precisamos fazer. E se nós não estivermos ligados a Deus,
Deus, nós não conseguiremos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus e a gente precisa entender esse lugar de cooperação. Isso fica lá em 1 Coríntios 3:9. A gente precisa permanecer na dependência de Deus. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu oro para nós e sobre nós, a palavra que está em Hebreus 12:7. Suportem as dificuldades, suportem as adversidades, suportem os desafios, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Que você possa receber a disciplina do desafio para crescer em nome de Jesus.